Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo. Meu nome é Márcio, sou pesquisador da Arte Ninja e instrutor sênior da Bujinkan no estado de São Paulo. Esta será uma introdução da próxima série que nós apresentaremos no canal, chamada Tenchi-Jin Experience. Criado na década de 70, o Tenchi-Jin Ryaku no Maki é um compilado de técnicas e conceitos de diferentes escolas que representam alguns fundamentos básicos do nosso sistema. A primeira coisa que nós devemos entender é que o termo Tenchi-Jin é um termo genérico, ou seja, que era utilizado por diferentes correntes artísticas, filosóficas, marciais, religiosas, espirituais, etc. Aqui, no caso das artes marciais, nós temos uma utilização diferente, sendo que o contexto, no caso de Bujutsu, que seria o termo das artes marciais, o kanji de Bu significa também bélico. Então, a nossa perspectiva na utilização dessa programação de estudos é como se o caderno do Ten representasse as estratégias do dragão, o caderno Chi representasse as estratégias do tigre e o caderno Jin representando a consciência do homem. Ou seja, então seria a consciência do homem na utilização das estratégias do dragão e do tigre. Pode soar meio esotérico, meio místico, parece difícil, mas na prática a gente vai ver que é mesmo. Então, vamos junto aprender como a gente utiliza essa programação de estudos. A saga do Tenchi-Jin, pessoal, começa na década de 70, quando Soki Hatsumi decide criar uma programação de estudos específica para os estudantes da Bujinkan Dojo. Então, ele começa criando um caderno, na verdade, 3 livros em forma de folhetos com o nome Bujinkan Shinden Kihongata e o subtítulo escrito Tenchi-Jin Ryaku no Maki, ok? Então, no caso do Tenchi-Jin Ryaku no Maki, como eu não havia explicado antes, o termo Ryaku, que é muito importante a gente entender isso, é como se fosse uma abreviação, um resumo. No Maki, Maki seria os pergaminhos. Hoje nós utilizamos como forma de cadernos, tudo bem? Então, Tenchi-Jin Ryaku no Maki seria o homem em perfeita harmonia com o céu e a terra, certo? Então, o Soki primeiro cria essa programação de estudos com o nome Bujinkan Shinden Kihongata. Em seguida, ele formaliza um outro programa de estudos, isso na década de 80, precisamente no ano de 1983, ele cria um novo caderno com o nome de Togakure Ryu Ninpo Taijutsu. Seria então o Tenchi-Jin com algumas anotações a mais, como mapa de Kyusho, Kakushibuki, Shuriken Jutsu. Isso no ano de 1983. No ano de 1987, ele entrega uma nova cópia para os seus estudantes, já totalmente modificada, sem as armas e sem os mapas de Kyusho. Então, a partir daí, alguns estudantes mais avançados recebem esta cópia e aí, com autorização do Soki, alguns dos hoje Daishihans, que no caso são Daishihan Arnaud Korseg, Daishihan Pedro Fleitas e Daishihan Sven, eles têm autorização e fazem então um trabalho de tradução para alguns idiomas e este então se torna o caderno principal de estudos dos membros da Bujinkan. No ano passado, 2017, nós tivemos uma atualização desta versão produzida pela editora Shinden Ediciones com a tradução do japonês para o espanhol do Yushu Shihan Fernando Aicha e revisão técnica de Sasaki Makiko. Esta é uma nova versão que eu vou apresentar para vocês na sequência, que nós praticantes da Bujinkan, e segundo recomendações do Daishihan Arnaud, ele indica para nós estudarmos este caderno que está atualizado. Então, o caderno de 2017 pela Shinden Ediciones. É recomendável que essa programação de estudos, pessoal, seja trabalhada com os estudantes de nível Kyu, ou seja, estudantes de 10º a 1º Kyu. Então, nós podemos dividi-los da seguinte forma. Começamos então com o caderno Ten,
de nono, oitavo a sétimo Kyu, caderno Ti de sexto, quinto e quarto Kyu, e caderno Jin de terceiro, segundo e primeiro Kyu. E o 10º Kyu não existe? Sim, existe. O 10º Kyu seria o ingresso, né, do praticante às aulas dentro do dojo. Porém, eu particularmente trabalho da seguinte forma: a pessoa que ingressa no dojo, ela primeiro deve aprender que o ninjutsu, o Budo Taijutsu, ele é aprendido com todos os sentidos. Então é muito importante que o praticante no início aprenda a observar mais, ouvir mais, exercitar mais e falar menos, tá ok? Essa é a minha recomendação. De outro ponto de vista, eu acredito que, de maneira saudável, no mínimo 4 anos para a pessoa concluir os estudos desses 3 cadernos. E aí sim, com entendimento e apresentação das técnicas a nível satisfatório, ele pode então ingressar ao primeiro dan, ao começo de tudo. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês algumas das versões que eu tenho aqui na minha biblioteca de estudos. Logicamente eu ficaria muito feliz se eu pudesse mostrar o protótipo, que o Soki começou na década de 70, mas infelizmente eu não tenho ele aqui. Já tive a oportunidade de vê-lo, de tê-lo em minhas mãos, fiquei muito feliz por isso, mas não tem. Então vou começar aqui pelo exemplar de 1983, que o Soki chamou de Togakure-ryu Ninpo Taijutsu. Então o primeiro exemplar que eu tenho aqui é esse aqui, ó, traduzido e compilado pela equipe da American Bujinkan Dojo, do Daishihan Richard Von Donk, né? É um exemplar que contém algumas ilustrações, né? Ilustrações do Soki Takamatsu e do Soki Hatsumi também, com... deixa eu procurar aqui para vocês verem. Não, deixa eu procurar aqui melhor. Aí fica mais fácil para mostrar para vocês. Então aqui ele coloca algumas das armas, Shuriken, por exemplo, Kaku Shibuki, e também, deixa eu localizar aqui, pronto pessoal, demorou, mas apareceu, desculpa aí pelo o mapa de Kyushu, como eu tinha comentado anteriormente, tá bom? Então essa é a versão de 1983. Continuando aqui, nós temos também da editora Seigan o livro Togakure-ryu Ninjutsu Shindengokui. O tema é diferente, mas é a mesma versão, tá bom? Com os textos, né, escritos em espanhol e com imagens aleatórias, né? Porém, imagens muito bacanas que também compõem uma parte dos estudos do Daishihan Pedro Freitas. Um exemplar bem interessante para vocês adquirirem. No ano de 2017, pessoal, nós fomos brindados pela editora Shinden Ediciones com este lindo exemplar aqui, que foi um trabalho traduzido do japonês para o espanhol pelo Yushu Shihan Fernando Acha. É um box, né, de capa dura, contendo 2 livros. Um com os textos, né, uma cópia dos textos escritos pelo autor, e o caderno principal contendo 2 livros. Um com os 3 primeiros programas de estudos, né, o Tente Jin, escritos em espanhol ou em inglês também você pode encontrar. E no segundo caderno, uma versão com o texto em japonês, o texto em romandi e o texto em espanhol ou inglês. Um trabalho bem bacana. Bom, eu sei que é meio difícil, né, para nós brasileiros, mas eu acredito que com um pouquinho de paciência e esforço, você vai conseguir fazer a leitura e a compreensão desse programa de estudos. Evidentemente com a ajuda do seu professor. Fora isso, pessoal, desconheço qualquer exemplar que esteja traduzido para o português. Portanto, tomem bastante cuidado, tá? Estes são os exemplares que eu recomendo para você estudar. Dito tudo isso, pessoal, agora eu gostaria de te dar um conselho. Com a era da internet, fica muito fácil adquirir informação. E qualquer pessoa pode
produzir e pode compartilhar qualquer tipo de conteúdo. Então toma bastante cuidado, tá? Por quê? Porque se você quer aprender de uma forma correta, se você quer realmente entender de uma forma séria, né, um caminho tão importante como esse, que são as artes marciais, eu acredito que, em primeiro lugar, a maior parte do tempo você deve gastar dentro de um dojo praticando de forma séria, de forma comprometida. Tudo bem? Então este é o conselho que eu deixo para você. Bom, pessoal, então para encerrar esse vídeo aqui eu gostaria de dizer algumas coisas. Primeiro, este canal ele é dedicado a todos os amantes das artes marciais, em especial as pessoas que amam ninja assim como eu. Tá bom? Outro ponto é que, para mim é um prazer muito grande poder estar compartilhando com vocês um pouco deste conhecimento, que eu também demorei bastante para adquirir. Mas só que para mim é um grande prazer estar aqui compartilhando essa informação. Agora, se você puder, e a gente vai ficar muito feliz, deixa seu like aí, inscreva-se no nosso canal e comente, que à medida do possível a gente vai respondendo. Tudo bem? A gente se vê logo mais no tatame.